E o quadro Entenda Direito recebeu o advogado Rafael Gabarra para tirar as nossas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Confira. No dia 12 de julho, a Câmara dos Deputados concluiu o primeiro turno de votação da reforma da Previdência. 4 mudanças em relação ao texto base foram aprovadas: a flexibilização das exigências para aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais, redução para 15 anos do tempo mínimo para contribuição de homens que já trabalham na iniciativa privada e regras que beneficiam professores. O segundo turno da votação será nesta sexta-feira. Por isso, o Entenda Direito de hoje convidou o advogado Rafael Miranda Gabarra para esclarecer as nossas dúvidas sobre a reforma. Seja bem-vindo, Dr. Rafael, ao Jornal TV Sul. Muito obrigado pelo convite, Lara. É um grande prazer estar aqui com vocês. Dr. Rafael, o que mudou na reforma da Previdência? Lara, essa reforma da Previdência ela vem com o intuito, então, de gerar economia. Ela traz várias alterações no sentido de enrijecer os requisitos necessários para a obtenção de algum benefício previdenciário. Pensões por morte, aposentadorias, enfim. Isso basicamente visa uma economia, não é? Visa poupar os cofres públicos, que hoje, segundo a visão do governo e de alguns economistas, encontra-se deficitário. Então, essa reforma vem com regras drásticas, sobretudo a questão da idade mínima, né? Um exemplo, para gerar economia. Entendi. E o que as pessoas podem fazer para não ser atingidos pela reforma? Lara, essa é a grande questão, né? As pessoas, elas, inevitavelmente, quem está trabalhando, ela só tem duas opções. Ou ela consegue demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício previdenciário antes da reforma, ou ela se sujeita à reforma. Pois bem, existe previsão de algumas regras de transição nessa reforma, mas são regras muito rígidas. Aliás, não é a primeira reforma da Previdência, todas emendas constitucionais com regras de transição, e essa que está proposta aí é a mais rígida no tocante às regras de transição. A ideia é gerar uma economia a curto prazo. Então, se eles colocam regra de transição muito brandas, isso vai gerar uma repercussão distante. E como eles querem uma repercussão rápida, então a forma encontrada é instituir regras de transição rígidas, né? E para isso que eles estão então propondo essa reforma, para um efeito imediato. Você puder dar algum exemplo para a gente dessas regras de transições? Normalmente, isso ainda não está 100% definido, não é? Possivelmente pode ainda sofrer influência aí, do Senado e havendo alterações no Senado, volta para a Câmara. As regras de transição, elas atingem aquelas pessoas que já estão trabalhando. Aquelas pessoas que já estão trabalhando e falta pouco tempo para aposentar, pode ser que elas se enquadrem naqueles requisitos previstos. Uma delas que já sofreu alguma pequena alteração é assim: você vai precisar estar a 1 ano da sua aposentadoria. Então, quem tiver 1 ano e 1 mês da aposentadoria já não pega a regra de transição. Então, se vale uma dica aqui, não esperar por essa reforma. Fazer um planejamento prévio. Se você conseguir demonstrar os requisitos para a sua aposentadoria antes da reforma, você não se sujeita às regras de transição nem às novas normas. De outro lado, se você não conseguir comprovar esses requisitos, você vai se sujeitar às normas de transição, ou às normas de transição, caso você não se enquadre nas normas de transição, às novas regras previdenciárias. Entendi. Médicos, dentistas, enfermeiros, né? A regra é igual para eles, é diferente? Lara, isso é uma questão muito importante que deve ser frisada. Os profissionais da saúde, né? Os profissionais da saúde hoje gozam de uma aposentadoria especial, sem necessidade de comprovar idade. A idade, ela é dispensada no momento de você aferir os requisitos de uma aposentadoria especial. Uma das maiores alterações dessa reforma vem aí no tocante à instituição de idades mínimas. Então, mesmo na aposentadoria especial, pós-reforma, serão instituídas você terá que ter alguma idade
né? Dependendo, lógico, se você precisa de 25 anos de tempo, que é a regra, você vai precisar de uma determinada idade. Então, pessoas que podem ter o direito de se aposentar especial hoje, independentemente de idade, caso ela não faça isso hoje, ela pode vir a se sujeitar à nova regra e aí ter que trabalhar muitos anos. E esses muitos anos, Lara, quando a gente fala assim, trabalhar mais, na verdade, além de trabalhar mais, você deixa de ganhar dinheiro. A cada mês que passa, você poderia estar recebendo a sua aposentadoria e não está. Então, se a sua aposentadoria for de um salário mínimo R$1.000, você espera um ano, são R$13.000 que poderia estar no teu bolso e não está no bolso do governo. Então, particularmente, é necessário, né? Aqui fica uma dica muito importante para os telespectadores, hein? É muito importante que você procure uma pessoa de sua confiança que entenda de previdência para poder fazer um panorama geral seu, da sua vida previdenciária pré-reforma. Muito importante, né? Muito importante. E o que é esse direito adquirido? Lara, o direito adquirido ele é uma garantia constitucional para aquelas pessoas que demonstram o preenchimento dos requisitos para usufruir um determinado benefício com base na norma anterior. Então, se vier aí a reforma, normas novas e rígidas, a qualquer momento a pessoa vai poder demonstrar para o INSS ou para o Poder Judiciário que ela preenchia os requisitos em uma data anterior à vigência dessa reforma. Então, nesse caso, se ela demonstrar esse preenchimento dos requisitos antes da reforma, ela tem o direito adquirido de se aposentar com base nas normas anteriores, com base nas normas da data em que ela preenche os requisitos todos legais para usufruir do benefício previdenciário. Um exemplo, um aposentado por invalidez. Se ele demonstra que ele cumpre os requisitos para aposentar por invalidez, uma incapacidade total antes da reforma, ele se sujeita à regra anterior. Se ele prova que ele está totalmente incapaz, mas depois da reforma, ele se sujeita às novas regras. Basicamente é isso. E quem já está aposentado? Vai acontecer alguma coisa com eles ou eles ficam na deles, não vai alterar nada? Quem já está aposentado tem o direito adquirido a manter a sua aposentadoria na forma como aposentou. Não é? Então, existe o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários e outros princípios constitucionais e legais que garantem ao aposentado um direito à estabilidade. Tudo isso calcado na segurança jurídica, né? Que a gente muitas vezes vê violado em vários projetos de norma. Mas, enfim, a segurança jurídica, em tese, ela visa garantir ao cidadão uma certa tranquilidade. E quando você institui uma aposentadoria para ele e ele preenche os requisitos naquela data para aquele benefício, posteriormente ele tem o direito de usufruir desse benefício. Tá? Existem algumas exceções do tipo fraude, erro material, alguns pontos muito específicos que podem gerar repercussão. Fora isso, eles estão de uma certa forma tranquilos. Entendi. Rafael, você disse que essa reforma é para gerar uma economia, né? Isso. Por que a reforma não foi feita para quem está entrando no mercado de trabalho agora e vai atingir todo mundo? Pois é, Lara, isso é justamente essa proposta sua, né? Essa ideia, na minha visão, seria a que mais iria privilegiar o ordenamento previdenciário vigente. Na realidade, o que está se instituindo é uma, não sei se eu poderia dizer isso, mas é uma americanização do sistema previdenciário, um termo que eu inventei agora, mas nosso sistema previdenciário ele tem origens na Europa. Não é? É um sistema que visa além visa mais do que capitalização, mais do que o dinheiro, ele visa uma distribuição, uma segurança, uma estabilidade na sociedade. Então, muitas vezes, algumas pessoas encaram o sistema previdenciário como um grande mecanismo de pacificação da sociedade, de forma que não necessariamente você vai receber uma aposentadoria muito grande ou se enriquecer, mas a maioria das pessoas terão uma certa estabilidade. Hoje, o que a gente percebe é que as pessoas querem um mecanismo de capitalização, que não passou dessa vez, mas ainda não está 100% enterrado. Que é o quê? Poxa, eu pago, eu recebo, eu pago, eu recebo. Então, esse mecanismo é diverso do que hoje está aí. Tá? De certa forma, Lara, tem benefícios e malefícios, evidentemente. Mas o sistema vem para gerar fortes mudanças e não pode ser a longo prazo, né? Porque se você institui só para quem
já para quem vai entrar no mercado de trabalho, essa pessoa vai sair do mercado de trabalho e vai usufruir uma aposentadoria daqui 35 anos. Então, se você institui dessa forma, a economia, você vai perceber ela só daqui 30 anos. E o que eles querem é uma economia já. E é por isso que todo mundo, eles vão colocar todo mundo e as regras de transição mais drásticas possíveis. Dessa forma, eles conseguem uma repercussão, se não imediata, a curto prazo, no que eles esperam. Minha opinião pessoal sobre esse assunto, Lara, é que essa forma de pensar matematicamente o sistema de seguridade social, de forma puramente econômica, ela é muito simplista, no meu modo de ver. O sistema de seguridade social hoje, ele garante uma estabilidade. Não é? Então, no Chile, que houve uma reforma semelhante, os índices de suicídio, isso é público, não é? Os índices de suicídios de idosos cometendo suicídio, idosos com problema de prover sua subsistência básica, porque ele enrijece demais. Então, você gera uma economia imediata, mas você tira o dinheiro da mão do povo. É complicado, viu, Lara? Rafael, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu agradeço muito o seu convite, tá? Muito obrigada. O Entenda Direito de hoje fica por aqui. Este programa na íntegra você confere no nosso YouTube. E a cada semana o quadro Entenda Direito traz um advogado e um tema diferente para a população. Você pode enviar sua sugestão para o nosso WhatsApp 359 8833 7458.